Como é que fica o espírito de uma pessoa que desencarnou, ela deu entrada no hospital, em menos de 24 horas ela desencarnou, o hospital não deu o suporte necessário, ela foi enterrada sem velar, suspeita de Covid, que não confirmou. Será que esse espírito ficou confuso? Né? E ela ainda acrescenta aqui, isso aconteceu mais ou menos há 6 meses, né? O desencarne dela ocorreu há cerca de 6 meses. E ela queria saber como é que fica o estado desse espírito nessa situação. Existem duas coisas que são diferentes: desencarnar e desenlaçar. Às vezes a gente desencarna e não desenlaça. E às vezes a gente desenlaça antes de desencarnar. Então, o fato de você ter uma história para a desencarnação curta, ou seja, entrou no hospital e em menos de 4 horas houve o óbito, dá a sensação para nós de que essa pessoa não teve tempo suficiente para se organizar em termos espirituais. Mas não é assim, na verdade, que as obras espíritas afirmam. É que quando a gente está em processo de desencarnação, antes mesmo da gente desencarnar, eu disse pode acontecer visitas que vão já sinalizando e vão preparando o indivíduo para esse processo de desencarnação. Quando não, naquela janela de tempo da internação, isso pode acontecer. Eu tive recentemente um caso de um amigo que desencarnou. Ele não era uma pessoa muito ligada à religião, não era. Uma pessoa sem muita preocupação com isso. Entrou no hospital por conta de Covid, piorou muito, ficou numa situação muito crítica, as pessoas já preocupadas, e ele melhorou. Melhorou, ficou ótimo, ele voltou. Voltou e disse para a família: gente, eu estive com vovô, eu estive com meu pai, estive com a tia fulana, e começou a enumerar todos os familiares desencarnados com os quais ele havia conversado. Conversei com todos eles foram muito solícitos comigo, me comentaram sobre todas as coisas, e me disseram duas coisas basicamente. Primeiro é que não está na hora de eu desencarnar ainda, não é agora que eu vou, e que eu preciso pedir desculpa para algumas pessoas. E deram a relação das pessoas que eu tenho que pedir desculpa. Como eu estou doente, eu queria que vocês pedissem para esse pessoal vir aqui no hospital. Aí esse pessoal veio, ele conversou com essas pessoas, pediu desculpa dos amigos e parentes que estavam nessa lista, e poucos dias depois ele piorou de novo e ele desencarnou. A família ficou revoltadíssima porque ele tinha desencarnado. Mas uma reflexão nos fará ver que ele desencarnou, mas ele está muito bem amparado. Muito bem amparado, porque os familiares estavam no hospital, mesmo antes de ser chamados. Eu estou chamando esse caso para destacar duas coisas. Primeira coisa é que, às vezes, a gente fica muito preocupado que a pessoa partiu, não teve tempo de se preparar. Teve, os familiares estavam lá. E vejam a assistência espiritual que os familiares vieram para ajudá-lo, para na transição. Isso é uma coisa maravilhosa. Ele desencarnou amparado pelos familiares. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que destaca, que tem a ver com a pergunta que foi feita, é que ele ficou pouquíssimo tempo no hospital, pouquíssimo tempo, mas deu tempo suficiente para que os familiares preparassem ele para desencarnar. Então, a gente não precisa ter essa preocupação pelo fato da pessoa ter passado um dia apenas. O que mais nos prepara para a vida espiritual não é o tempo do processo desencarnatório, mas é a prática do bem, conforme assevera Allan Kardec no capítulo O Passamento do livro O Céu e o Inferno e no Livro dos Espíritos, na questão 982. O principal elemento para a transição e termos a garantia de uma serenidade após a morte é a prática do bem. Então, aquela janela que a gente está vendo de 24 horas pode parecer para nós uma janela estreita, mas a espiritualidade se mobiliza de maneira muito rápida. E aí, esse companheiro, no tempo que fica internado, os mentores fazem todo o trabalho, e se ele tiver que desencarnar, ele já vai, a hora que tiver que sair, na companhia dos seus amigos e familiares, para o lugar de onde todos nós viemos e para onde também retornaremos.